Guardar mágoas não aprisiona apenas o coração, mas também o cérebro. Estudos mostram que o ressentimento ativa a amígdala, mantém altos níveis de cortisol e pode até enfraquecer o sistema imunológico. Mas quando você escolhe perdoar, algo extraordinário acontece. Seu cérebro libera dopamina e serotonina, substâncias ligadas à paz e ao bem-estar. A ciência confirma o que a Bíblia já dizia: o perdão é libertador. Hoje, você vai descobrir como perdoar não apenas cura a alma, mas também transforma sua mente. O peso invisível do rancor. Quantas vezes você já se pegou preso a um ressentimento antigo? Pode ser aquela palavra cruel que ficou ecoando dentro de você, um olhar de desprezo, uma traição inesperada ou uma injustiça que nunca recebeu reparo. O rancor tem esse poder de se instalar silenciosamente, como uma sombra que acompanha cada pensamento. Às vezes, acreditamos que conseguimos deixar isso para trás, mas basta um detalhe, um cheiro, uma lembrança, uma situação parecida, para que a dor volte com força. O que muitos não percebem é que o rancor não é apenas uma emoção passageira. Ele deixa marcas profundas no corpo e no cérebro. A cada vez que relembramos a mágoa, a amígdala cerebral, a região que regula nossas respostas de medo e raiva, é reativada, como se o episódio doloroso estivesse acontecendo novamente. Isso desencadeia uma reação em cadeia. O corpo libera cortisol, o hormônio do estresse, que aumenta a pressão arterial, acelera os batimentos cardíacos e prepara o organismo para lutar ou fugir. Mas, como não há inimigo real naquele momento, essa energia fica represada dentro de nós, corroendo aos poucos a nossa saúde física e emocional. A ciência mostra que guardar rancor pode comprometer o sistema imunológico, prejudicar a memória e até aumentar o risco de doenças cardíacas. É como se a mágoa fosse um veneno que tomamos esperando que o outro sofra, mas na verdade somos nós que vamos sendo intoxicados. E é justamente aqui que entra o poder libertador do perdão. Quando Jesus ensinou: perdoai e sereis perdoados, Lucas 6:37, não era apenas um mandamento espiritual, era também uma chave de cura que a ciência só agora começa a compreender. Perdoar não significa esquecer ou justificar o erro, mas liberar o coração da prisão do rancor. E esse ato tem efeitos profundos, não só na alma, mas também no cérebro. No decorrer deste vídeo, vamos explorar como o perdão pode literalmente reprogramar sua mente, reduzindo a atividade da amígdala, equilibrando o cortisol e ativando regiões ligadas à empatia e à liberação de dopamina, o neurotransmissor da recompensa. Quando o cérebro encontra alívio, imagine carregar uma mochila cheia de pedras todos os dias. Você até se acostuma com o peso, mas a cada passo, a dor aumenta. O rancor funciona exatamente assim no cérebro. Ele sobrecarrega os circuitos neurais ligados à vigilância, à ameaça e ao estresse, mantendo a mente em estado de alerta constante. É por isso que muitas pessoas que não conseguem perdoar vivem mais cansadas, ansiosas e com dificuldades de concentração. Estudos em neurociência mostram algo fascinante. Quando uma pessoa pratica o perdão genuíno, áreas específicas do cérebro começam a se reorganizar. Pesquisadores da Universidade de Stanford, por exemplo, descobriram que o perdão está associado a uma redução na atividade da amígdala, centro do medo e da raiva, e a um aumento na ativação do córtex pré-frontal ventromedial, responsável pela regulação emocional e tomada de decisões. Isso significa que o cérebro literalmente encontra alívio, como se retirasse o peso da mochila e respirasse novamente. Mas há algo ainda mais poderoso. O perdão ativa o sistema de recompensa. Quando decidimos soltar a mágoa, há uma liberação maior de dopamina e serotonina, neurotransmissores ligados ao prazer, ao bem-estar
e até ao fortalecimento do sistema imunológico. É como se o cérebro reconhecesse: você escolheu um caminho de cura e eu vou recompensar você por isso. A Bíblia já antecipava essa verdade. Em Provérbios 17:22 está escrito: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Hoje sabemos que emoções positivas não apenas confortam a alma, mas transformam a química cerebral, promovendo saúde e resiliência. O perdão, portanto, não é apenas um gesto espiritual. Ele é um processo biológico de libertação, capaz de restaurar conexões neurais, aliviar o corpo e renovar a mente. É nesse ponto em que a fé e a ciência se encontram. Ambas confirmam que perdoar cura de dentro para fora. O poder invisível do perdão. Você já percebeu como, ao relembrar uma mágoa antiga, seu coração acelera, suas mãos podem suar e uma onda de tensão toma conta do corpo? Isso acontece porque o cérebro não distingue passado e presente quando revive uma memória emocional intensa. A amígdala é ativada como se a ferida estivesse acontecendo de novo, disparando cortisol e adrenalina, hormônios do estresse que corroem a saúde ao longo do tempo. Mas quando a decisão de perdoar entra em cena, algo extraordinário acontece. A atividade dessa mesma amígdala diminui. Em seu lugar, áreas ligadas à empatia e compaixão, como o córtex pré-frontal medial e o giro do cíngulo anterior, começam a brilhar em exames de neuroimagem. Isso mostra que o perdão não é fraqueza, mas uma escolha ativa que reorganiza as redes neurais, abrindo espaço para novas conexões de paz e confiança. A ciência chama isso de neuroplasticidade emocional, a capacidade do cérebro de se remodelar a partir das nossas escolhas interiores. Em outras palavras, toda vez que você escolhe perdoar, está treinando seu cérebro a abandonar o ciclo da dor e a criar um novo padrão de liberdade. A Bíblia revela o mesmo princípio em Efésios 4:31-32. Livrem-se de toda a amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Não é apenas um mandamento moral. É uma diretriz que protege corpo, mente e espírito. Perdoar, portanto, não apaga a história, mas reprograma o cérebro para que a memória deixe de ser uma prisão. É como trocar correntes pesadas por asas que permitem seguir em frente. Histórias que curam. Imagine uma pessoa que carrega durante anos o peso de uma traição. Cada vez que pensa no ocorrido, o corpo responde como se o evento tivesse acabado de acontecer. Coração acelerado, músculos tensos, noites mal dormidas. Esse é o poder da mágoa não resolvida. Ela mantém o cérebro preso em um ciclo contínuo de alerta. Mas, quando o perdão acontece, mesmo que seja um processo lento, o impacto é profundo. Pesquisas mostram que pessoas que decidem perdoar apresentam redução significativa da pressão arterial, melhora na qualidade do sono e até no funcionamento do sistema imunológico. Isso acontece porque o cérebro, ao diminuir a atividade da amígdala, deixa de liberar em excesso o cortisol e passa a ativar regiões que promovem equilíbrio e bem-estar. Um estudo da Universidade de Stanford revelou que, após um programa de 8 semanas focado em práticas de perdão, os participantes relataram não apenas menos ansiedade e depressão, mas também uma sensação de leveza e propósito renovado. O perdão, nesse sentido, atua como um remédio sem efeitos colaterais, capaz de curar feridas que medicamentos sozinhos não alcançam. A Bíblia ecoa essa verdade em Mateus 18:21-22, quando Pedro pergunta a Jesus quantas vezes deveria perdoar. A resposta foi clara: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Jesus não falava de matemática, mas de uma postura de vida que liberta a mente da prisão do ressentimento. Perdoar não significa esquecer ou justificar o que aconteceu.
significa escolher não carregar mais o veneno dentro de si. A neurociência mostra que essa escolha literal e fisicamente muda o cérebro. A fé nos lembra que essa escolha abre caminho para a verdadeira paz. O treino do perdão no dia a dia. Perdoar não é um ato único e mágico que acontece de uma vez só. É como um treinamento mental e espiritual que precisa ser exercitado todos os dias. A ciência mostra que quando você pratica a compaixão e o perdão, ainda que em pequenas doses, o cérebro cria novos caminhos neurais. É a chamada neuroplasticidade, a capacidade de remodelar os circuitos internos. Pense como um músculo. Quanto mais você pratica, mais forte ele se torna. Ao escolher conscientemente substituir um pensamento de rancor por uma oração, um respiro profundo ou até por um gesto de bondade, você está treinando seu cérebro para sair do ciclo da dor e entrar no caminho da cura. Estudos de neurociência espiritual revelam que pessoas que combinam perdão e fé apresentam maior ativação no córtex pré-frontal, área associada ao autocontrole, planejamento e tomada de decisões. Isso significa que o perdão não apenas traz paz, mas também amplia sua clareza mental e sua capacidade de escolher melhor como viver. A Bíblia confirma isso em Colossenses 3:13. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Esse ato não é apenas espiritual, é também um recomeço para sua mente e para o seu corpo. E agora eu quero falar diretamente com você que está assistindo. Se este conteúdo já está te ajudando a enxergar o perdão de uma nova forma, aproveita esse momento para deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda essa mensagem a alcançar ainda mais pessoas que precisam dessa transformação. Quando você escolhe perdoar, algo surpreendente acontece dentro do cérebro. Áreas como o córtex pré-frontal medial e o córtex cingulado anterior são ativadas. Essas regiões estão diretamente ligadas à empatia, à compaixão e à capacidade de se colocar no lugar do outro. Em outras palavras, perdoar não apenas tira um peso do seu coração, mas também expande sua habilidade de amar. Pesquisas em neurociência mostram que pessoas que praticam o perdão apresentam níveis mais altos de oxitocina, conhecida como o hormônio do amor e da conexão. Esse neurotransmissor fortalece relacionamentos, reduz sentimentos de isolamento e promove uma sensação de proximidade e segurança. É como se o cérebro, ao liberar a mágoa, abrisse espaço para construir laços mais saudáveis e duradouros. A espiritualidade já antecipava essa descoberta há milhares de anos. Efésios 4:32 nos ensina: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Esse mandamento não é apenas um conselho moral, mas uma chave para o florescimento da vida emocional e social. Perceba que o perdão é mais do que um ato individual. Ele tem impacto direto em como você se relaciona com o mundo. Um coração endurecido pelo rancor fecha portas, enquanto um coração que perdoa abre caminhos de reconciliação, confiança e cura. E o mais interessante é que isso cria um ciclo positivo. Quanto mais você pratica o perdão, mais seu cérebro se fortalece nas áreas da empatia. E quanto mais empatia você sente, mais natural se torna perdoar. Perdão traz proteção para o corpo. Quando você guarda rancor, o cérebro não é o único a sofrer. O corpo também paga o preço. O estresse crônico gerado pela mágoa prolongada mantém níveis elevados de cortisol e adrenalina. Isso pode levar a problemas como hipertensão, enfraquecimento do sistema imunológico e até maior risco de doenças cardíacas. É como se o ressentimento fosse um veneno que você toma todos os dias esperando que o outro sofra, mas quem adoece é você. Agora pense no perdão como um antídoto poderoso.
Pesquisas publicadas em revistas de psicologia e medicina mostram que pessoas que perdoam regularmente apresentam pressão arterial mais baixa, melhor qualidade do sono e menos sintomas de depressão e ansiedade. O cérebro, ao liberar dopamina e serotonina durante esse processo, envia sinais de equilíbrio ao corpo inteiro. É como desligar um alarme interno que ficava tocando sem parar. O sistema nervoso se acalma, o coração desacelera e o corpo encontra espaço para se recuperar. O perdão, nesse sentido, não é apenas um ato espiritual ou emocional, mas também uma forma concreta de cuidar da própria saúde física. A Bíblia reforça essa verdade em Provérbios 17:22. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido seca os ossos. Guardar mágoa seca por dentro. Perdoar traz vida, cura e renovação. Talvez você esteja se perguntando: mas como começar esse processo se a dor ainda é tão real? A boa notícia é que o perdão não precisa ser instantâneo. Ele pode ser um caminho gradual, e cada passo nesse caminho já libera benefícios visíveis para o corpo e para a alma. A fé é o combustível do perdão. Perdoar apenas pela força da vontade pode parecer impossível. A dor é real, as memórias insistem em voltar e o coração resiste. Mas é aqui que a fé entra como um poderoso combustível. A neurociência tem mostrado que práticas espirituais, como a oração e a meditação cristã, ativam regiões do cérebro responsáveis pelo autocontrole, pela esperança e pela resiliência. Isso significa que a fé literalmente cria condições biológicas para o perdão florescer. Quando você ora por alguém que o feriu, não está apenas obedecendo a um mandamento bíblico, está também reprogramando seu cérebro. Estudos revelam que pessoas que cultivam espiritualidade apresentam maior atividade no córtex pré-frontal, que regula emoções, e menor ativação da amígdala, responsável pelas reações de medo e raiva. É como se a fé ajudasse a silenciar a dor emocional e abrir espaço para novas conexões de paz. Jesus nos ensinou isso em Mateus 5:44. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Esse ensino, que à primeira vista parece impossível, hoje é confirmado pela ciência. A oração tem poder de mudar tanto o coração quanto o cérebro. A fé torna o perdão um ato mais leve, porque não depende apenas da sua força, mas do poder de Deus agindo dentro de você. É como entregar o peso que você não pode carregar sozinho. E à medida que a fé se une ao perdão, um círculo virtuoso se forma. A mente encontra paz, o corpo encontra equilíbrio e o espírito encontra liberdade. O silêncio já não traz paz. Agora, cada batida do coração soa como um tambor pesado que ecoa dentro da mente. O quarto está escuro, mas a escuridão maior é a que habita o interior. É nesse instante que os pensamentos se tornam inimigos vorazes, repetindo frases que corroem: você não é suficiente, não há saída, ninguém vai entender. O corpo, antes cansado, agora se torna um campo de batalha. O estômago se contrai, o peito pesa como se estivesse comprimido por toneladas invisíveis. A respiração encurta e o cérebro, em vez de buscar solução, só alimenta o ciclo do pânico. As sinapses se aceleram em descargas elétricas descontroladas, criando uma tempestade de medo e desespero. É o colapso interno, invisível aos olhos externos, mas devastador para quem o sente. Nesse estado, a neurociência revela o que parece quase cruel. O cérebro, quando sobrecarregado pelo estresse e pela falta de esperança, reduz sua capacidade de enxergar alternativas. As conexões frontais, responsáveis por tomada de decisão e raciocínio, entram em colapso, enquanto as áreas ligadas ao medo assumem o controle. É como viver preso em uma cela mental, onde cada parede é feita de pensamentos negativos. Mas o paradoxo é este:
É justamente no colapso que a alma esmagada começa a clamar. O grito que surge não é planejado, não é bonito, é primal, quase animal, mas verdadeiro. Nesse clamor, ainda sem palavras, está o primeiro fio de contato com algo maior do que o próprio desespero. O colapso, embora doloroso, é também um convite. O ponto mais baixo pode se tornar o ponto de rendição. E é nesse espaço entre o medo absoluto e a entrega total que a fé, silenciosa, se aproxima como um sussurro quase imperceptível. Depois do colapso, algo muda. Não é imediato, não é explosivo, é sutil, como a primeira luz que invade um quarto escuro. A mente, antes dominada pelo medo e pela raiva, começa a perceber que há outra forma de existir. O coração, que parecia preso, agora se abre a possibilidades que antes pareciam inalcançáveis. O perdão, unido à fé, surge como uma chave que destranca correntes invisíveis. A amígdala desacelera, o córtex pré-frontal se fortalece e o cérebro passa a criar novas conexões neurais ligadas à empatia, compaixão e resiliência. A dopamina e a serotonina, neurotransmissores do bem-estar, fluem, trazendo sensação de leveza e clareza mental. É como se a mente encontrasse um alívio há muito desejado e o corpo sentisse o benefício imediato. A Bíblia nos lembra em Isaías 61:1: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar boas novas aos abatidos. Essa promessa não é apenas espiritual. Ela é um reflexo do que acontece quando a fé e o perdão se encontram. Transformação completa do cérebro, do corpo e da vida emocional. Neste momento, você percebe que perdoar não significa esquecer ou justificar a dor. Significa libertar-se, permitir que o cérebro se regenere e que a alma encontre paz. Cada ato de perdão é como plantar sementes que florescem em resiliência, amor e esperança. Se este vídeo tocou você, aproveite para deixar seu like, se inscrever no canal, escrever nos comentários sobre sua experiência com o perdão e compartilhar esta mensagem com quem precisa dessa transformação. A fé e a ciência caminham juntas e essa é uma jornada que todos podem trilhar. E lembre-se, cada passo rumo ao perdão é um passo para a liberdade interior.